Vamos lá então, jovens, dar continuidade ao nosso curso essencial de Excel. Hoje eu quero trazer para vocês uma das funções que eu mais utilizei na minha vida inteira trabalhando com inteligência de mercado, que é a função PROC-V. O que a PROC-V faz? É uma função que liga tabelas. Por exemplo, aqui eu tenho uma tabela, eu quero trazer a descrição deste item, o fornecedor que fornece esse item, o unitário e o preço total. Como que a gente faz? Primeiro eu preciso identificar na tabela de origem aqui, que é a primeira, qual um código que eu consigo amarrar, porque o PROC-V ele precisa de um código que seja único para pesquisar na outra tabela. Por exemplo, neste caso aqui, ó, eu tenho o código do item, que é o 105. A tabela que eu tenho do lado é a tabela de cadastro de itens. Alguém sabe por que a gente guarda separado assim? É para economizar dados, porque é caro você manter um servidor, manter os dados gravados lá dentro, né? Então, é assim, por exemplo, em vez de eu guardar prego, que é gigante, tem, sei lá, 5 caracteres aqui. Ferramentas diversas. Olha o quanto de caractere que eu teria que guardar. Então aqui, por exemplo, se eu tivesse 10 lançamentos de ferramentas diversas, olha o tanto de dados que eu teria que guardar, em vez de guardar só 3, que é um código, né? Então para isso que a gente faz isso em banco de dados. Então a gente guarda em tabelas diferentes para a gente organizar dados e também para ficar mais rápido a gente pesquisar. Por exemplo, ele tem uma tabela gigante. Eu quero pesquisar tudo que é ferramentas diversas. Eu vou ficar pesquisando pelo texto? É melhor pesquisar pelo código, que por exemplo nesse caso aqui é 804. Beleza? Como é que funciona o PROC-V? O PROC-V, a gente vem aqui, ó, eu vou digitar igual, né, para chamar a função PROC-V. O que o PROC-V faz? Ele pesquisa uma chave que eu passar para ele, né, um argumento aqui, valor procurado. Quando eu apertar ponto e vírgula, ele vai passar para o próximo argumento. O que é esse próximo argumento? É uma tabela que ele tem que pesquisar esse código. Por exemplo, o PROC-V sempre, a primeira coluna dele tem que ser as chaves. Por exemplo, aqui, ó. Nesse caso aqui, eu vou começar do J até o M. Beleza? Então, a primeira coluna do PROC-V sempre tem que ser a coluna que ele vai pesquisar. Então, ele vai pegar o 105 que eu passei para ele, vai pesquisar nesse J aqui e vai trazer a posição. Nesse caso é a 2. Beleza? Vou apertar ponto e vírgula para passar para o próximo argumento. Qual que é o índice da coluna que eu quero trazer? O índice é a posição mesmo, né? Ó, 1, 2, 3 e 4, né? Então aqui, fornecedor é a 3, então vou digitar 3. E ponto e vírgula. Aqui a fórmula está me perguntando, você quer trazer exatamente o código que você pesquisou ou o mais próximo possível? Aqui a gente sempre usa falso ou zero, para sempre trazer a posição exata. Por quê? Porque é muito arriscado trazer o mais próximo. Pode ser que traga algum problema, e não retorne nenhum erro. Então ele vai trazer um valor que ele achar que deve trazer e você não vai ter como saber se está errado ou não. Beleza? A gente fecha aqui no parênteses e aperta Enter. E o que ele fez aqui, ó? Por que apareceu comido? Porque os dados estão maiores do que o tamanho da nossa célula. Como é que a gente faz para arrumar? Entre uma coluna e a outra, a gente consegue aqui, ó, aumentar o tamanho dela. Ó. Beleza? Se eu apertar duas vezes entre uma coluna e a outra, 2 cliques aqui, ó, ele vai buscar o melhor alinhamento entre todos os dados que estão nessa coluna. Beleza? O que eu vou fazer? Eu posso tanto copiar essa fórmula que eu já fiz, selecionar e colar. Eu posso clicar nesse quadradinho aqui do lado, que quando eu seleciono uma realço, uma célula, tem um quadradinho aqui no cantinho. Se der 2 cliques nele, ele vai replicar para todos. E nesse caso deu erro aqui, mas já vou explicar por que deu erro. Ou eu posso usar os atalhos do teclado, que eu vou ensinar na próxima aula uma dica de como você ganhar performance no Excel, usando atalhos. Beleza? Então por que deu erro aqui? Ó, se eu replicar aqui, ó, tá dando um monte de ND. Esse ND é o valor, quer dizer que o Excel, o PROC-V tentou procurar esse código que você passou e ele não encontrou. Por exemplo, como é que eu analiso uma fórmula? Eu clico nela e aperto F2 no teclado. Ó, ele vai mostrar o que ele está fazendo. Então ele pegou o D8, ele ficou um pouquinho em cima aqui, mas é o código do item. E ele pegou aqui, ó, tá vendo esse range da matriz da tabela que eu mandei pesquisar? Ele andou. E isso aqui é um dos grandes motivos por que a gente usa o Excel, porque ele tem essa função de andar. E ajuda muito a gente nisso. Por que deu problema aqui? Porque eu não congelei essa seleção. Vamos voltar na primeira linha aqui, ó.
Tá um pouquinho também quebrado, vou dar 2 cliques para aumentar. Beleza, agora tá certinho. Então, quando eu apertar F2, ele vai mostrar aqui, ó, selecionei todo esse range aqui. Eu vejo muita gente fazendo assim, ó. Você pode editar, viu, a fórmula quando ela está aberta aqui, ó. Você pode selecionar ela, pode apagar e refazer, ok? Então, só respeitando aqui os pontos e vírgulas dos argumentos. Então, se eu pegar do J até o M aqui, ó, eu vejo muita gente fazendo assim. Não está errado, mas o problema é assim, você está passando um monte de célula em branco para o PROC-V calcular. Às vezes pode, assim, pesar um pouco as suas fórmulas. Então, eu sempre recomendo você delimitar só o que você quer analisar. Depois que terminou de delimitar, aperta F4 no teclado. Vai aparecer uns cifrãozinhos aqui, ó, antes da coluna e antes da linha. Na próxima aula eu vou explicar para vocês o que esse cifrão faz. Mas assim, para a gente ser mais rápido, esse cifrão quer dizer que ele travou a coluna antes aqui da coluna, e o cifrão antes da linha quer dizer que ele travou a linha. Beleza? Tem um barulho de construção aqui do lado, barulho de moto passando, eu peço que perdoem o áudio aí, se ficar um pouquinho baixo ou ficar um pouquinho ruim. Beleza? Então, ó, eu travei as colunas e as linhas. Quando eu replicar essa fórmula, vai trazer tudo certinho. Então, vocês viram o ganho que a gente tem? Em vez de eu ter que fazer isso aqui, procurar um a um na mão, eu vou lá na minha tabela na base de dados. Aqui tá rápido porque tá um do lado da outra, né? Você tá vendo que tem uma aqui e tem outra aqui. Mas imagine se fosse, por exemplo, em outra planilha, em um outro lugar da rede, eu teria que procura o 105, digita. Procura 800, achei, vou trazer aqui. E assim sucessivamente. Então, o PROC-V ajuda muito a gente no dia a dia nosso de pesquisa de dados. Beleza? Agora, que eu comentei das funções do Excel que ele anda, um dos ganhos é esse. Se eu dar um Ctrl C e colar aqui para o lado, ele vai pesquisar certo para mim. Porém, o problema é aqui, ó. Eu não travei a posição do código do item, que é o D aqui, ó. Como é que eu faço isso? Eu posso clicar na fórmula, aqui na barra de fórmulas, e digitar um cifrãozinho na mão. Não tem problema nenhum. Então, o que eu fiz? Eu travei aqui para que ele não ande para a direita ou para a esquerda. Como eu falei, na próxima aula eu vou mostrar para vocês certinho como que funciona. Mas, por enquanto, vamos seguir aqui, ó. Então, se eu travar aqui, se eu replicar a fórmula, vai continuar funcionando. Se eu copiar esse valor, Ctrl C aqui, clicar no E, dar Ctrl V, ele vai continuar trazendo a descrição, o nome do fornecedor. E aqui eu não quero mais, eu quero a descrição do item. Como é que eu faço? Lembra que a gente colocou um 3 aqui, ó? Ele está trazendo a terceira posição. Então, eu quero que ele traga agora a segunda. Então, vamos lá, digitar um 2 aqui. Beleza? Então, se eu replicar a fórmula, vai funcionar para todos. Vamos aumentar o tamanho. Ferramentas diversas. Certo? Perfeito. Vamos para o próximo. Se tiver alguma dúvida, gente, comenta aí embaixo a dúvida que a gente responde, ok? Vamos fazer o mesmo para o unitário. Também deu problema porque eu não coloquei o número aqui. Então, eu vou digitar aqui o 4. Beleza, trouxe o unitário para mim, que é 2. O PROC-V ele respeita muito a formatação. Por exemplo, se esse código aqui estiver em geral e esse código aqui estiver em texto, que é isso aqui, ó, o PROC-V não vai funcionar. E às vezes a gente fala, nossa, por que meu PROC-V não funcionou? Ah, porque estava a formatação errada. Então é muito importante, antes de fazer o PROC-V, validar. Está em dados? Está em geral? Está aqui? Está em texto? Está em data? Está em número? Como é que está? Então é bom os dois estarem no mesmo formato. Nesse caso aqui ele não deu problema porque o Excel ele tem um probleminha. Quando você muda a formatação, ele só muda aqui no visual. Ó. Vou colocar texto, ó. Tá vendo que não deu problema nenhuma fórmula? Só que ele mudou, mas ele não mostrou para mim que mudou. Para eu forçar essa mudança, eu tenho que apertar F2 e dar Enter. Ó, já começou a dar para um monte de coisa aqui. Por quê? Porque eu mudei esse cara aqui para texto agora. Quando a gente está trabalhando com códigos de item, é sempre importante usar texto, gente. Ok? Então, beleza. Nesse caso aqui, ó, 101 virou texto. Como é que a gente sabe? Porque agora tem um balãozinho verde aqui do lado. Não sei se estiver muito pequeno, vocês me avisem na próxima aula que eu gravo um pouquinho maior. Ok? Então, como é que a gente arruma isso? Eu vou formatar todos os dados aqui como texto. Então, antes de eu fazer o PROC-V, eu seleciono meu range de dados, venho aqui em Dados, Texto para colunas, Avanço, Avanço, não quero mudar nada, eu só quero aqui, ó, Texto. Quando eu apertar isso aqui, tudo isso aqui virou texto, ok?
E viu que deu um problema em todos os erros aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu seleciono também esse outro D aqui, venho aqui, página inicial, e mudo para texto. O que vai acontecer? Nada. Porque, lembra que eu falei? O Excel tem esse probleminha. Então, se eu posso ir dar F2, Enter, F2, Enter aqui em um cada um, que ele vai arrumar. Ó. Beleza? Só que, como a nossa intenção é ganhar tempo e ser mais inteligente, vamos selecionar todo o D aqui. Eu venho aqui em Dados, Texto para colunas, delimitado aqui, e para texto. Concluir. Beleza. Agora, os dois estão no mesmo formato. Então, é sempre importante analisar os dados antes de fazer o PROC-V, porque às vezes dá problema e a gente não sabe o que aconteceu. Né? E para terminar nossa tabelinha aqui, eu vou fazer o preço total, que é uma forma bem mundana, bem tranquila, né? Eu pego igual, esse cara aqui, vezes esse cara aqui, e tá feito. Certo? Beleza, gente? Então, por enquanto é isso que eu queria ensinar. Na próxima aula eu vou falar de formatação, depois eu vou falar de PROC-H, soma C e assim por diante. Mantenham conectados aí, se inscrevam no canal e muito obrigado, gente. Valeu!